O que faz uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer um de nós, obedecer a uma ordem que vai contra tudo aquilo em que ela acredita? Essa é uma pergunta que assombra a nossa história. E é o que a gente vai tentar entender hoje, mergulhando na psicologia por trás da obediência. Olha, talvez o exemplo mais claro disso seja a vida militar. Ali, a obediência é treinada, repetida, a hierarquia é rígida. Tudo isso cria um ambiente onde seguir ordens vira um reflexo. É quase como respirar, uma segunda natureza. E aí fica a dúvida, né? Esse mecanismo é exclusivo dos quartéis, dos campos de batalha? Ou será que, no fundo, todos nós temos essa capacidade latente de obedecer, só esperando o contexto certo para aparecer? Vamos investigar isso. Em 1961, um psicólogo chamado Stanley Milgram resolveu levar essa pergunta para o laboratório. Ele estava muito impactado pelo julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann e queria entender como é que cidadãos comuns puderam participar de atos tão terríveis. A ideia do experimento era bem direta, mas o dilema moral era gigantesco. Um voluntário, que seria o professor, ficava na frente de uma máquina de choques que ia de 15 a 450 volts. Numa outra sala, um aluno, que na verdade era um ator, errava as perguntas de propósito. A cada erro, o pesquisador, de jaleco branco, mandava o professor aplicar um choque, aumentando a voltagem a cada vez. E aqui a coisa fica interessante. É o método da pressão. Quando o participante hesitava, ouvindo os gritos de dor do aluno, o pesquisador não gritava, não ameaçava. Ele só usava uma sequência de frases padronizadas. A pressão ia aumentando, sabe? De um simples pedido para uma ordem direta, quase sem saída. E agora, o resultado que deixou todo mundo de cabelo em pé. 65%. Pensa nisso. 2 em cada 3 participantes foram até o fim. Eles aplicaram um choque máximo de 450 volts, mesmo quando o aluno já tinha se calado há um bom tempo, o que podia significar o pior. Mas olha só que curioso, a obediência não era um botão de liga e desliga, era mais como um controle de volume. Quando o pesquisador dava as ordens por telefone de longe, a obediência caía para 21%. E o mais incrível, quando o participante tinha outros professores, também atores, do lado dele que se recusavam a continuar, a obediência despencava para só 10%. Ou seja, a presença da autoridade e o exemplo do grupo eram tudo. Ok, a gente viu o que aconteceu, mas a pergunta de $1 milhão continua. Por quê? O que acontece na nossa cabeça que transforma uma pessoa comum num instrumento da vontade de outra pessoa, mesmo que isso vá contra seus próprios valores? O Milgram deu um nome para isso: estado agêntico. A ideia é que a pessoa para de se ver como responsável pelas suas ações. Ela passa a se enxergar só como um agente, um instrumento de outra pessoa. Nesse estado, a responsabilidade moral é terceirizada. A pessoa não está agindo, ela está só cumprindo ordens. E tem mais uma camada aí. Sociólogos como Anthony Giddens falam dos sistemas peritos. Pensa bem, a ciência, o nome da Universidade de Yale, o jaleco branco do pesquisador, tudo isso passa uma imagem de legitimidade. A gente confia nesses sistemas, mesmo sem entender direito como eles funcionam. A confiança meio que substitui o conhecimento. E essa frase, a famosa defesa do Adolf Eichmann, é exatamente o eco histórico que a gente ouve nos resultados do Milgram. Ela mostra o poder terrível que existe em transferir a responsabilidade para uma cadeia de comando. Um ato individual vira só o cumprimento de um dever. Para a gente analisar esse dilema, o sociólogo Max Weber nos dá uma ferramenta bem útil. Ele divide a ética em 2 formas de agir. De um lado tem a ética da convicção, que se importa com o princípio, com o ideal. Do outro, a ética da responsabilidade, que olha para as consequências reais no mundo. No experimento, o participante que vai até o fim está agindo por uma ética da convicção levada ao extremo. O ideal de obedecer à ciência se torna mais importante do que a responsabilidade direta pela dor que ele está causando. Mas, depois de ver toda essa pressão para obedecer, é fundamental a gente virar a moeda. Porque, por mais comum que seja, a submissão não é o único caminho. Resistir é sempre uma opção. Vamos lembrar daquele número. 65% obedeceram, mas 35% não. É mais de 1/3 das pessoas. Em algum momento, elas olharam para a figura de autoridade e simplesmente disseram não. Elas escolheram a própria consciência. E o que deu força para esses 35%? Os dados mostram um padrão bem claro.
Estar fisicamente perto da vítima, sentindo o impacto das suas ações, estar longe da autoridade, quebrando aquela influência direta, e talvez o mais importante, ver outra pessoa se levantar e dizer chega. A desobediência, assim como a obediência, parece ser contagiante. No fim das contas, o que toda essa análise nos deixa é uma reflexão sobre um ato que é, talvez, o mais difícil da vida em sociedade. O experimento de Milgram não prova que as pessoas são mais por natureza. Ele sugere algo até mais perturbador, que ser bom, ser ético, dá trabalho. A filósofa Hannah Arendt dizia que o mal acontece quando as pessoas simplesmente deixam de pensar. A obediência vira um refúgio, uma desculpa para não ter o trabalho de julgar por si mesmo. E a pergunta que fica é, no mundo que vive nos dando ordens, a gente está disposto a pagar o preço de pensar?